Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e o assunto de hoje é cirurgia plástica e também vamos falar sobre o local onde acontecem as cirurgias, sobre o bloco cirúrgico, o centro cirúrgico. Quem conversa com a gente hoje é o Dr. Marco Dalegrave, cirurgião plástico, e a enfermeira Ludmila Sangaletti, falando sobre as atribuições do enfermeiro no bloco cirúrgico. Antes das entrevistas, eu quero mandar 3 abraços. Um abraço pro meu amigo João Paulo Zanona, lá do Hospital São Vicente. Um abraço pro seu Davi, porteiro aqui da TV Araucária, aqui do edifício Araucária. E um abraço pra Sueli. A Sueli me abordou no mercado esses dias aí, me falando que acompanha o nosso trabalho e que assiste o programa Saúde em Foco. Um abração, minha amiga Sueli. Já já eu volto para conversar com o Dr. Marco Dalegrave sobre cirurgia plástica. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. E para conversar com a gente hoje sobre cirurgia plástica e vários fatores associados a esse procedimento, eu estou aqui com o Dr. Marco Antônio Dalegrave. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Boa noite, Manuel. Quero agradecer a oportunidade de conversarmos sobre esse tema. Legal, eu que agradeço aí ao convite de estar aqui hoje com vocês e estou à disposição aí, sua e do seu público aí para poder tirar algumas dúvidas, né? Acho que isso é importante. Com certeza. Vamos começar pelo começo. Então. Vamos lá, vamos iniciar. O que faz um cirurgião plástico? Bastante coisa. Então, assim, dentro da cirurgia plástica a gente tem basicamente 2 temas, né? A cirurgia plástica reparadora e a cirurgia plástica estética, né? 80% no meu caso eu faço cirurgia plástica estética, mas a gente também acaba fazendo um pouco da cirurgia reparadora. Tá? Tem a tem reparadora diferenças. No sentido tratamento, né? A reparadora ela cuida de reparar um trauma, por exemplo, um mountain boy que se acidentou, perdeu parte do tecido da perna, daí a ortopedia vai lá, interage na parte de fratura, etc. e tal, e a gente vai cobrir essas coisas, né? Tem a parte da oncologia, né? Que nas mastectomias a gente faz as reconstruções e aí tem uma série de coisas que a gente faz dentro da reparadora. Das 2 formas, a perspectiva é fazer com que o paciente ganhe em qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Na reparadora principalmente restaurar a função do paciente, né? Daquele membro que foi afetado, etc. e tal. Doutor, ou parte do corpo, né? Uma pergunta, seria uma pergunta boba. Não tem pergunta boba, não? Só o cirurgião plástico pode fazer esse tipo de cirurgia, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a cirurgia plástica, né? Você tem toda uma formação dentro dela. Então, assim, para a gente poder ser cirurgião plástico, primeiro a gente faz a especialidade de cirurgia geral, né? Então, você primeiro você começa a operar abrangendo todas as áreas e depois você vai especificando para cirurgia plástica. Assim. Então, do currículo você ser cirurgião geral antes de ser cirurgião plástico. Aí você adquire habilidade para depois especificar a questão. Então, assim, tem algumas coisas que é voltado mais para a cirurgia plástica, que o cirurgião plástico deve fazer, né? Quais os tipos de cirurgias? Estéticas? Isso. Então, vamos falar das 2. Das 2, né? Então, a reparadora, como eu falei, é reconstruir alguma parte do corpo, etc. e tal, né? Então, a gente trabalha com a oncologia, com a ginecologia, a gente trabalha um pouco com a dermatologia também, na retirada de cânceres. Enfim, a reparadora ela é vasta, assim. E dentro da cirurgia estética, a gente faz tudo, assim. Então, desde uma cirurgia plástica de face, de nariz, quem quer corrigir as pálpebras, né? Cirurgias da mama, cirurgias do abdômen, lipoaspiração,
inclusão de próteses, e aí tem várias. Qual é a mais procurada? A mais procurada é a lipoaspiração e cirurgia de mama, prótese de mama, sem dúvida nenhuma. É o carro-chefe dos consultórios de cirurgia plástica. E a demanda? Assim, no sentido, a tua demanda, a demanda da nossa região. E acredito que no Brasil, o número do Brasil é um número significativo. Sim, significativo. Eu acho que o Brasil hoje, se ele não for o primeiro país assim em cirurgia plástica na parte de estética, ele deve perder apenas para os Estados Unidos, assim, que investe bastante nessa parte, assim, né? Tanto da parte estética quanto na parte reparadora. Mas o Brasil está bem conceituado nessa parte. Os homens também fazem muito Sim, sem dúvida, os homens também. Eu acredito que 20% do movimento do consultório ele é do público masculino. Assim, cada vez mais está crescendo esse público que procura por cirurgia estética, né? E tanto homem quanto mulher, qual é o perfil do paciente que pode fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica? Veja, Manuel, eu acho que assim, qualquer paciente, qualquer pessoa desejando melhorar alguma coisa assim, pode fazer uma cirurgia plástica. Claro, existe uma idade mínima para algumas coisas, né? Por exemplo, uma otoplastia, que é a correção de orelhas de abano, a gente acaba fazendo em crianças a partir dos 7 anos, etc. e tal. Mas uma cirurgia de prótese de mama a gente indica a partir dos 18 anos, né? Antes disso, o corpo da mulher não está formado, etc. e tal, então não tem como indicar. Então, assim, não tem uma idade, mas assim, o paciente estando bem, né? Eu digo bem no estado rígido, saudável, não tendo nenhuma comorbidade, nenhuma doença, ele pode se submeter a uma cirurgia plástica sem problemas nenhum. E existem contraindicações específicas? Essas pessoas não podem fazer? Assim, esses dias até eu acabei escrevendo um artigo sobre cirurgia plástica na melhor idade, né, que é acima dos 65 anos, e eu ainda comentei assim, um paciente que tenha 65 anos de idade, né, que queira fazer uma cirurgia plástica, ele estando bem, saudável, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhuma outra doença que a gente fala de comorbidade que possa atrapalhar essa cirurgia, ele é um paciente tranquilo, né? Ele vai fazer os exames, etc. e tal, e a gente pode colocar ele na sala de cirurgia com tranquilidade. Já um paciente um pouco mais jovem, que tem uma pressão alta ou que tem uma diabetes, ele já é uma contraindicação para fazer a cirurgia. Então, assim, o importante para você levar um paciente para a sala de cirurgia é ele ser rígido, não ter nenhuma comorbidade, ou estar controlado. No caso, o paciente que é hipertenso, tomando medicação, controlado, com liberação do seu cardiologista, não vejo problema nenhum em fazer uma cirurgia plástica. Existem riscos? Sim, sempre existem os riscos, né? Acho que toda cirurgia, ela tem os seus riscos, mas assim, os riscos eles são controlados, né? De que forma? Então, assim, a gente vai pesquisar para ver se não tem nenhuma comorbidade, a gente vai pesquisar se não tem nenhum tipo de alergia, a gente vai pesquisar se é fumante, se toma algum tipo de medicação, enfim. Tudo isso a gente vai estar ao par para poder levar esse paciente para a cirurgia plástica. A gente sabe, na sociedade atual, o culto ao corpo perfeito é comum entre homens e mulheres, hoje cada vez mais. Certo. Eu queria te fazer uma provocação. Provoque lá. Qual é a tua opinião, do ponto de vista do cirurgião plástico, em relação a essas pessoas que fazem muita cirurgia? E é muita, a gente sabe que tem muita gente fazendo cirurgias demasiadamente. Qual é a sua opinião? Então, existe isso está classificado até em algumas doenças psíquicas, né? Que diz lá, né? Transtorno dismórfico corporal. Então, são pessoas que elas têm uma autoavaliação de si mesmas diferente daquilo que elas realmente são. Então, uma paciente que de repente é super magra, mas ela se acha obesa, né? Que não está no peso ideal, então ela quer porque quer emagrecer, quer fazer lipo. Então, assim, a gente tem que tomar uma precaução para não indicar a cirurgia de uma maneira errada. Então, assim, o psicológico do paciente ele influi bastante, assim. Então, um paciente que quer fazer várias coisas, que acha que tudo está errado, opa, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver o que realmente precisa ser feito, porque às vezes você vai indicar uma cirurgia, a cirurgia vai ser bem realizada, mas o paciente não vai ficar satisfeito por outros motivos que... Até no meu roteiro, a próxima pergunta, você já respondeu. Já respondi? Eu perguntaria se a saúde mental do paciente influencia no pré-operatório e depois lá no pós-cirurgia. Sem dúvida. É como a gente acabou de comentar aqui, assim,
Um paciente, às vezes, acha que determinado problema físico dele é o continuador, é o início de uma série de coisas, de uma série de problemas. Aí o paciente nos procura, quer fazer cirurgia, e se a gente não estiver preparado, atento para detectar esse tipo de situação, a gente vai operar esse paciente. Por mais que a cirurgia seja bem realizada, o paciente nunca vai se sentir satisfeito, porque na verdade ele tem um outro problema de caráter psicológico, né? E que para ele aquilo ele nunca vai se sentir satisfeito. Então, assim, a gente não consegue chegar naquele resultado que ele espera pela parte psicológica desse paciente. Então, a gente tem que às vezes intervir, tratar, às vezes encaminhar para algum profissional especializado para ajudar nesse tipo de situação. Acaba sendo um trabalho de outras especialidades associadas. Sim, multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. Assim, às vezes a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra é bastante importante. Eu trabalho com feridas, você atende a parte de queimadura. Também a gente faz parte da cirurgia plástica. Tem que sair da linha de pensamento, mas até pensei nisso pela questão do corpo, né? A queimadura é um trauma que muda, e às vezes grandes queimados mudam a aparência física. Sem dúvida nenhuma. E esse paciente tem, aí depois da cirurgia, depois do trauma, o problema psicológico. Psicológico, porque sim, são traumas bastante graves, assim, e que trazem um trauma psicológico importante, assim. Então é um paciente que, além da cirurgia plástica, né, está acompanhando ele fisicamente nessas feridas, etc. e tal, que vão evoluir de várias maneiras. Eu acho importante o acompanhamento psicológico, sim. Acho de fundamental importância. Com certeza. Doutor, pegando esse gancho, como seria uma dica do cirurgião plástico aos nossos telespectadores? Uma dica? Isso. De uma forma geral. Para se submeter a uma cirurgia plástica? Para se submeter a uma cirurgia plástica e a tua visão médica da coisa. Quem sabe duas dicas, vamos separar. A tua dica para quem quer se submeter e a tua dica geral, uma dica de saúde. Tá. Eu acho assim, a minha dica de saúde, assim, eu acho que a beleza, ela não vem de fora, eu acho que a beleza ela vem de dentro. Então, assim, a partir do momento que você se vê de uma maneira legal, que você se gosta, né, você se curte e tem uma qualidade de vida legal, isso aí é fundamental para você poder levar a sua vida com qualidade. Aí vai se submeter a uma cirurgia plástica para arrumar uma coisinha aqui, melhorar. Esse é o nosso papel, tentar harmonizar aquilo que com o tempo desarmonizou, enfim, né? A gente está aí para isso. Essa é a minha dica pessoal. Saúde geral. Saúde geral. E para quem realmente quer se submeter a uma cirurgia plástica, eu acho que, assim, em primeiro lugar, conversar com quem já fez uma cirurgia plástica, tirar suas dúvidas em relação ao médico que você escolheu, ao teu cirurgião, né? Ver se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, no nosso país, assim, no nosso meio, tem muitos profissionais que não são da área de cirurgia plástica e estão fazendo cirurgia plástica, né? E, eventualmente, são esses noticiários ruins que aparecem na TV. E, enfim, então eu acho que é de fundamental importância que o teu cirurgião seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dentro da nossa sociedade existem algumas regras, existem alguns protocolos que a gente procura seguir, que é nacional isso, né? Você atende em Guarapuava e Curitiba. Como eu sou natural de Curitiba, eu acabo atendendo lá também, tem um consultório lá. O consultório aqui é onde? O consultório aqui é na Climed, ali na Vicente Machado, e o meu consultório em Curitiba é na Clínica Pietá. Doutor, é prazeroso trabalhar nessa área? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente lida com a autoestima dos pacientes. Então, assim, muitas vezes esses pacientes vêm um pouco assim, como é que eu posso dizer assim, não deprimidos, mas assim, querendo conquistar alguma coisa, querendo melhorar, na conquista pessoal mesmo. E aí você trabalha, você conversa, o paciente muitas vezes acaba virando amigo da gente. Então, assim, a gente vai conversando, vai trabalhando, vai vendo se precisa de alguma ajuda de algum outro profissional. E, claro, né, tendo a necessidade de uma cirurgia, a gente vai indicar a cirurgia, né? Eu acho que a indicação da cirurgia é uma coisa bem importante. Você indicar uma cirurgia mal indicada, você não vai obter sucesso. Então, assim, a indicação é importante. Muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e muitas vezes não tem essa necessidade, né? Então, o meu papel lá não é sair operando todo mundo, e simplesmente operar aqueles que realmente
tem a necessidade, que a gente sabe que essa cirurgia vai ter sucesso, o paciente vai se beneficiar com isso, aí a gente indica. Então, eu acho que a coisa é por aí. Recentemente, passando ali pertinho do hospital, do lado ali do hospital, um outdoor de umas pacientes que te agradeceram, né? O Dr. Marco recebeu um outdoor de valorização. Deve ser muito gostoso isso. Manuel, foi muito bacana, assim, eu agradeço muito a essas pacientes, né? Foi um grupo de pacientes que acabou fazendo essa homenagem aí no Dia do Médico, eu realmente não esperava. Confesso que eu nunca tinha tido uma homenagem dessa grandeza, assim, e foi muito legal, foi uma repercussão bacana, não só aqui em Guarapuava, mas em Curitiba, onde eu também trabalho, e, enfim, através das redes sociais que hoje em dia abrange o mundo inteiro. Não é todo paciente, não é todo profissional que merece e nem todo profissional que recebe. Muito obrigado, Manuel. Muito bacana isso. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, eu conversei com o Dr. Marco. Doutor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema e a tua área, né? E às vezes vários questionamentos no nosso programa direcionam a nossa necessidade de trazer esses assuntos. Que foi legal. O assunto que trouxemos hoje. Bom, Manuel, eu te agradeço ao pessoal aí por esse tempo aí que a gente desfrutou juntos, de poder falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica. Obviamente tem muito mais coisa para a gente poder conversar. Fico à sua disposição, quando quiser chamar a gente de novo, vamos estar à disposição para vir aí. Um abraço, muito obrigado aí por me receber. Ok, obrigado. Nada. É isso aí, dando continuidade ao programa Saúde em Foco. Queria eu ter continuado essa entrevista com o Dr. Marco. A gente estava conversando aqui nos bastidores após a gravação e o Dr. Marco estava falando sobre a importância da humanização, a valorização ao paciente e a inter-relação pessoal entre médico, enfermeiro e toda a equipe. Muito bacana a postura, o olhar dele para essa questão do trabalho em equipe e da humanização. Dando continuidade ao assunto centro cirúrgico, eu vou fazer algumas perguntas e a enfermeira Ludmila, experiência significativa em centro cirúrgico, vai nos responder. Ludmila, fala um pouquinho para nós sobre o período perioperatório. Boa noite, Manuel. Boa noite aos telespectadores do programa Saúde em Foco. Bom, então, o período perioperatório, ele se divide em 3 fases. A fase pré-operatória, a fase transoperatória e a fase pós-operatória. Então, a fase pré-operatória, ela se inicia no momento em que o paciente recebe a notícia que vai passar por um procedimento cirúrgico, até o momento em que ele chega no bloco cirúrgico. A partir de então, nós temos o início do transoperatório, que é quando o paciente então ele chega ao centro cirúrgico e ele vai passar pelo procedimento cirúrgico propriamente dito. Essa fase ela vai até o término da cirurgia. A partir de então, nós iniciamos o pós-operatório, que é quando o paciente chega na sala de recuperação pós-anestésica. Então, no centro cirúrgico, o paciente ele tem 3 destinos. Ele pode realizar o procedimento e ser liberado de alta no mesmo dia. Ele pode permanecer na sala de recuperação e ser encaminhado ao setor de destino, no posto de enfermagem, e ele pode ser encaminhado para a UTI. Quais procedimentos que o paciente pode ser liberado direto para casa? Procedimentos que levam anestesia local e algumas sedações. Então, procedimentos oftalmológicos, cirurgia de vasectomia, algumas retiradas de biópsia, que o paciente recebe só uma sedação, assim que ele se restabelece, ele pode ir para casa. Ele vai para o quarto, no geral, em cirurgias de apêndice, de vesícula, cirurgias oncológicas, né, as cirurgias de forma geral. E ele é encaminhado para a UTI nas cirurgias que são mais complexas, né? Sempre que o paciente vai para a UTI, foi uma cirurgia
grave ou que teve alguma complicação? Nem sempre, né? Às vezes o paciente é encaminhado só para ter um suporte maior, né? Às vezes é um idoso ou ele teve um pouquinho de sangramento na cirurgia, então ele é encaminhado para UTI, mas isso não quer dizer que a cirurgia não tenha sido efetiva. A gente sabe da importância do enfermeiro em todos esses períodos, tanto antes quanto durante, quanto depois da cirurgia. Mas vamos especificar, Ludmila. Vamos falar sobre as atribuições desse profissional enfermeiro no centro cirúrgico. Então, a gente sabe que o enfermeiro ele é importante no processo saúde e doença e não é diferente dentro do centro cirúrgico. É preconizado pela SOBEC, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Central de Materiais de Recuperação Pós-Anestésica, que haja um enfermeiro responsável técnico e um enfermeiro assistencial. Então, dessa forma, a gente consegue imaginar que as atribuições do enfermeiro vão desde as competências administrativas até as assistenciais. Então, o que o enfermeiro faz efetivamente dentro do centro cirúrgico? Ele precisa saber, ele que vai realizar as escalas de serviço, ele precisa conhecer o material cirúrgico, ele precisa entender de limpeza, desinfecção, esterilização. Dentro do centro cirúrgico, ele vai fazer remanejamento do mapa cirúrgico, ele que vai distribuir as cirurgias, ele precisa saber que cirurgia é contaminada, que cirurgia é limpa, para ele poder dividir isso dentro do centro cirúrgico. Provisão de materiais também é o enfermeiro que faz. E também a parte assistencial, né? Trabalhando com a humanização, conversando com o paciente, auxiliando o circulante de sala, o médico e o anestesista, né? E o que é importante dentro desse processo é o domínio do processo, do protocolo da cirurgia segura, que é o que faz a diferença nessa entrada do paciente dentro do bloco cirúrgico, que vai garantir que ele vai ter uma cirurgia com sucesso no final, sem nenhum erro, né, nesse processo. E esse assunto novo, porém não tão novo, mas extremamente falado nos últimos tempos aí, a cirurgia segura. Bom, então o protocolo de cirurgia segura, ele foi instituído em 2013, né? Foram então realizados estudos sobre o bloco cirúrgico, que identificou que todos os eventos adversos que ocorriam lá, eles eram totalmente preveníveis, né? Então, seguindo esse passo a passo, esse checklist com o paciente, com o médico cirurgião e com o médico anestesista, a gente conseguiria eliminar todos os riscos que o paciente pode vir a ter nesse processo do transoperatório. O protocolo de cirurgia segura, ele é uma sistematização da assistência de enfermagem do centro cirúrgico, mas ele se inicia no quarto. Então, a enfermagem que está lá com o paciente lá no quarto é que vai começar essa sistematização. Então, coisas básicas, confirmando jejum, alergias, próteses dentárias, em relação à tricotomia, lateralidade cirúrgica, que é muito importante. Então, desses estudos sobre a cirurgia segura, verificou-se que antigamente, tão antigamente assim, existiam muitos erros em relação ao que se operar. Então, o paciente entrava no centro cirúrgico para operar o braço direito e saía com o braço esquerdo operado, né? E isso é uma coisa simples da gente identificar. Então, é importante que o paciente ele venha do posto de enfermagem com a demarcação do local da cirurgia, para que a gente possa verificar novamente dentro do centro cirúrgico.
Então esse paciente chega para nós e a gente recebe ele lá na porta do centro cirúrgico e repete todos esses passos acrescentando outros. Então a gente vai verificar se esse paciente tem reserva de UTI, reserva de sangue, se os exames de imagem, os exames laboratoriais estão todos ali, se ele tem alguma necessidade especial, se a lateralidade cirúrgica, se ela foi demarcada, a gente confirma novamente o jejum, tá? Tudo isso para garantir que o processo inteiro seja seguro, né? E novamente nós vamos aplicar esse processo dentro da sala de cirurgia. Então, antes a gente confirma, obviamente, o nome do paciente, a cirurgia que ele vai realizar, né? O nome do médico. E lá na sala cirúrgica a mesma coisa. Então nós vamos repetidamente confirmar essas informações. Depois nós vamos conversar com o anestesista também, né? A gente vai sobre a questão do carrinho de anestesia, sobre antibiótico profilaxia. Depois nós vamos confirmar se esse paciente precisa de algum material de OPME, que são os materiais de órtese, prótese, materiais especiais, porque antes de iniciar a cirurgia, tudo que a gente precisa para aquele procedimento tem que estar dentro da sala. Então, por isso que a gente confirma antes, né? Confirma a equipe, né, médica, o instrumentador, se tem mais alguém que vai participar da cirurgia, então a gente confirma tudo antes de iniciar. E ao término do procedimento, a gente confere de novo. A gente faz contagem de compressas e gases para evitar que se perca alguma coisa dentro do paciente. Então, é repetido, os passos são feitos várias vezes para evitar que ocorram os erros, tá? E para garantir que esse paciente tenha um processo seguro mesmo. Então, é indispensável que se tenha aplicado o protocolo de cirurgia segura dentro do bloco cirúrgico. Para terminar, então, eu deixo uma dica para o acadêmico de enfermagem que pensa em seguir carreira no centro cirúrgico. Eu sou suspeita para falar porque a minha área de paixão da enfermagem é o centro cirúrgico. Eu acho assim, a gente já sabe, é a dica de todos os profissionais. A gente precisa sempre estar atualizado, né? Trocar ideias, pegar dicas de outros colegas que trabalham na mesma área, participar de congressos, fazer uma pós, um mestrado. Então, não parar de estudar é sempre muito importante, né? O enfermeiro do centro cirúrgico, ele elabora as rotinas, né? Ele é o responsável pelo setor. Então, tudo que acontece dentro do centro cirúrgico é ele quem comanda, né? As rotinas que são elaboradas é ele que faz, ele que tem que saber o que é certo e o que é errado. E para ele poder cobrar, ele tem que saber. Então essa é a maior dica que eu posso deixar. A gente tem que sempre se manter atualizado, né? Eu acho assim, particularmente no centro cirúrgico, eu acho que o contato olho no olho com o paciente é muito forte, porque a gente recebe o paciente e ele está muito angustiado, né? E às vezes você já está com a máscara cirúrgica, então a única coisa que ele enxerga em você é o olho, né? E é muito bacana quando você conversa com ele e você sente que houve uma troca mesmo, ele confiou em você apenas com a troca de olhar, né? Então, quando eu recebo um paciente no centro cirúrgico, eu sei que ele vai ficar algumas horas comigo ali dentro, mas eu sei que essas horas que ele está ali, eu consigo prestar a melhor assistência de enfermagem que ele pode ter naquele momento. Então, isso faz com que a gente tenha realização na nossa profissão. Saber que o paciente olhou para você e, apesar de todo aquele medo que ele tem em relação ao procedimento, ele confiou em você e ele sabe que ali ele tem uma mão para segurar e alguém para dizer para ele para ficar calmo que vai estar tudo certo. Então é isso. Quem tiver curiosidade e quiser conhecer um centro cirúrgico, eu acho que é uma oportunidade e uma experiência muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais sobre o bloco cirúrgico e sobre esse processo do transoperatório. É isso aí.
É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Saúde em Foco. Nós vamos ao ar aqui na TV Araucária toda quinta-feira, às 22 horas. Também estamos no site G+ Notícias a partir de amanhã, no nosso canal lá no YouTube, Programa Saúde em Foco, e na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco. Eu quero o teu questionamento, a tua sugestão de tema, lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Semana que vem eu espero você.